Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre uma reflexão que eu tenho feito nesses últimos dias sobre algumas coisas, né? Quando a gente se compara muito com as outras pessoas no quesito de os esforços que a gente está fazendo e quanto isso está dando resultado na nossa vida ou estar parecendo dar resultados e quantas vezes a gente olha para o outro e vê, né, o outro tendo resultado e a gente acaba se comparando, mas no fundo a gente não sabe o quanto o outro tem trabalhado, qual a forma que o outro tem trabalhado. Muitas vezes a gente tem o costume de dizer assim, nossa, fulano conseguiu tal coisa do nada, quando na verdade esse do nada é aquilo que a gente não estava vendo que o outro estava fazendo para chegar onde ele chegou. Então para nós parece ser rápido, parece ter sido fácil para a pessoa, mas às vezes não é. Então hoje eu vim trazer umas reflexões que eu andei fazendo essa semana e eu queria compartilhar com vocês, né? Esses dias eu vi no Instagram uma foto, uma imagem que tinha dois coelhos. Um coelho, ele estava assim, olhando, né, para sua plantação e parecia, era uma cenoura, na verdade, uma cenoura gigante que estava abaixo da terra, mas acima da terra só apareciam as folhas, e eram umas folhas bem mirradinhas. Enquanto o outro coelho que estava do lado dele, as folhas daquela cenoura eram enormes, né, maior que o coelho. Porém, a cenoura que estava abaixo da terra era uma cenoura mirradinha. Então, quando o coelho, que tinha uma cenoura enorme, que estava escondida, digamos assim, abaixo da terra, olhava para a cenoura do seu colega, né, ele só via as folhas. Então, como as folhas eram altas, eram folhas enormes, ele entendia que a cenoura que o colega havia plantado tinha dado muito mais resultados, né, do que aquele tinha plantado. E aí, essa semana eu estava indo num macro aqui perto de casa e eu passei por uma árvore e essa árvore ela tem umas raízes, elas têm umas raízes muito entrelaçadas, porém essas raízes elas estão acima da terra, né? Elas não estão totalmente, digamos, escondidas dentro da terra. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Há outras árvores que a gente não enxerga as raízes, porque elas estão bem fixadas, bem aterradas. E aí tu pode até olhar para aquelas raízes e pensar, nossa, essa árvore que está com as raízes acima da terra é uma árvore abundante, é uma árvore que tem muitas raízes, né, e tudo mais. Só que quando vinha aquele vento forte, aquele vendaval, né, qual das duas árvores que vai tombar primeiro? Aquela que está com as raízes aparentes ou aquela que está com umas raízes bem aterradas, né? Então eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente está muito ocupado sempre enxergando aquilo que está na nossa frente, que está nos nossos olhos. Às vezes tem coisas que elas são muito óbvias, mas elas são tão óbvias que a gente não presta atenção por elas serem tão óbvias, né? Então, por isso que tem aquela frase que o óbvio também precisa ser dito, para a gente relembrar e entender que nem tudo que é óbvio a gente está enxergando, né? Então, o que acontece dentro disso tudo que eu falei para vocês aqui? Eu trouxe sobre as lições que o bambu, né, tem a nos ensinar. Para quem não sabe, eu sou mestre de Reiki e dentro do Reiki, o bambu ele é um dos símbolos do Reiki. E aí eu vou falar algumas características, né? Eu não trouxe todas, mas algumas características aqui eu trouxe para você entender o que eu estou querendo dizer, a analogia que eu estou querendo fazer, trazer isso para nossa vida, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de taquara, né? Mas eu não sei qual o nome que tem em outros estados, enfim, mas também é conhecido como o bambu. E eu vou começar pela primeira virtude que o bambu nos ensina, que é a paciência, né? Que é a paciência de construir uma base sólida e fundamental para ser duradoura. O bambu, para quem não sabe, né, a semente, a floração dele, elas demoram muito para acontecer. Quando o bambu ele é plantado, essa semente, a floração demoram muito para acontecer. Por quê? Porque tudo no seu tempo, tudo tem o seu tempo para acontecer e tem um porquê, né? Eu acredito muito que no universo nada
está solto, né? Tudo tem um motivo de estar ali, e mesmo que a gente não entenda, tudo isso é como um grande quebra-cabeça que lá na frente, mesmo que a gente não perceba, faz sentido. Então, da mesma forma que nenhuma pessoa entra na tua vida, da mesma forma que nada acontece na tua vida sem ter um motivo, mesmo que a gente não entenda, eu acredito também muito sobre isso, né? Que cada coisa tem o seu tempo para acontecer, mesmo que a gente não coloque isso em prática na nossa vida, mesmo que muitas vezes a gente não tenha essa paciência para entender isso, né? Então, o bambu também, ele se desenvolve primeiramente o bulbo e o broto, né? E o crescimento dele, na verdade, só vai se desenvolver depois de muito tempo. Quando os bambus eles são plantados, ele se desenvolve primeiro a raiz. Ele demora muito tempo para ir desenvolvendo essa raiz, né? Ela vai fixando no chão, fixando, e depois dessas raízes profundas, sim, o bambu começa a crescer para cima, né? A subir. Outra coisa que o bambu nos traz muito, né? É a questão da união, que nós não somos, por mais que às vezes a gente gosta de estar sozinho, a gente precisa conviver em sociedade, a gente precisa conviver com as pessoas para a gente ter os ensinamentos que a gente precisa aqui nesse plano. Então, os bambus, eles são plantados um do ladinho do outro. Para quê? Conforme essas raízes elas vão se aterrando, né, elas vão se fincando para o fundo da terra, elas também vão se entrelaçando. É como se dessem os braços, né? E aí, depois delas estarem tudo forte, então esses bambus vão crescendo. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês e vocês vão entender o porquê da questão da união também, tá? Então, assim, os bambus, eles são plantadinhos um do lado do outro para que eles fiquem juntinho, as suas raízes vão crescer profundamente e se entrelaçar entre elas, né? Então, essa união, ela fala que ninguém faz nada sozinho, que a gente até pode conquistar muitas coisas sozinho, mas quando a gente tem um apoio, quando a gente tem pessoas que caminham na mesma direção, às vezes a gente tem sócios, tem apoiadores, tem pessoas que estão ligadas no mesmo propósito, na mesma energia, a gente vai mais longe e de maneira em que a gente se torna mais forte. Então, essa é a segunda lição que o bambu nos traz, né? A terceira é o crescimento. Então, o bambu ele vai crescer muito rápido depois que essas raízes se desenvolverem, elas estiverem fortes. Ele vai crescer muito rápido, né? Só que ele cresce muito rápido dependendo da fase do ano. Tem fases que ele vai lentamente e tem fases do ano, épocas do ano em que ele cresce adoidadamente. O que nos traz também a questão de que nós crescemos na diversidade. E todos nós temos o potencial para crescer, para ser alguém na vida, né? Todos nós nascemos com potencial. Temos dons diferentes, temos qualidades, temos habilidades diferentes, mas todos nós temos capacidade de crescer e alcançar os nossos sonhos, né? Porém, o desinteresse, o desânimo, a procrastinação, né? E muitas vezes a falta de vontade faz com que a gente não se desenvolva e que a gente acabe atrasando nessa caminhada e muitas vezes a gente não atinge nem 1% do potencial que o nosso ser, a nossa essência, né, é capaz. Então, essa é a terceira, né, a terceira lição que o bambu nos traz. A primeira é a paciência, cada coisa ao seu tempo. A segunda é a união, né? Nós precisamos das pessoas de alguma forma. Todas as relações, elas se dão por algum tipo de interesse, porque nós precisamos disso para nós crescermos, aprendermos e evoluirmos. E a terceira, então, é a questão do crescimento, de crescer nas adversidades, né? Já diz o ditado, que o mar calmo não faz um bom marinheiro. Então, a gente precisa dessas adversidades para que a gente possa se desenvolver e se fortalecer. O quarto ensinamento que o bambu nos traz é a flexibilidade, né? E agora vocês vão entender um pouquinho também da questão da união que eu estava falando antes, do bambu crescer um do ladinho do outro, se entrelaçar, tá? A flexibilidade, o bambu, ele se curva, ele verga. Quando dá
um vento muito forte, quando dá aqueles ventos, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algumas regiões principalmente, que no inverno tem uns ventos muito fortes, né? Então, assim, o que que acontece? Quando esses ventos batem, o bambu ele se dobra, né? Ele se curva e volta ao normal. Quando ele se curva, além de ser um sinal de flexibilidade, também ele nos traz o ensinamento, né, de sermos humildes, que às vezes a gente precisa baixar a guarda, às vezes a gente precisa se curvar, né, em situações, porque às vezes também não vale a pena a gente ficar discutindo e querer provar o nosso ponto de vista, porque muitas vezes a pessoa, ela tá num nível de conhecimento onde não importa tu ter os melhores argumentos, ela não vai mudar de opinião e vocês vão ficar batendo de frente, se estressando por algo que não vale a pena, né? Então, assim, ser flexível, ser humilde, você reconhecer quando errou, né? Porque errar todo mundo erra, mas a diferença que faz é quando você reconhece isso e diz, não, eu errei, né? Tomei isso como lição, não vou fazer de novo. Isso me trouxe um aprendizado. E não aquelas pessoas que às vezes elas fazem as coisas erradas, elas sabem disso e aí elas ficam batendo na mesma tecla por conta de orgulho, por conta de fazer do ego, né? Aquela coisa do ego de eu tenho razão, eu sei. Eu já passei por situações bem simples, pequenas, ridículas até, mas que me fez pensar sobre isso, onde a pessoa estava vendo que aquilo não ia funcionar daquele jeito e tu dizendo para a pessoa, não, de repente tu faz assim, a pessoa não vai funcionar porque eu tô dizendo que vai funcionar, porque eu tô dizendo que é assim, e a pessoa fazer umas coisas assim, digamos, burlar, entre aspas, né, o sistema para que acontecesse do jeito que ela queria, só para ela provar que ela estava certa, né? Então, assim, ter um gasto de energia muito maior para provar que está certo. E com o tempo eu aprendi uma coisa, eu prefiro ter paz do que ter razão. Na maioria das vezes, quando eu vejo que uma discussão está ficando acalorada e que a pessoa não vai mudar de ideia, né? O que que eu faço? Eu concordo, né? Digo, não, tá, tudo bem, tu tem a tua razão, eu tenho a minha. Tento mudar de assunto, mas não tento convencer a pessoa daquilo que ela não quer ouvir. É a mesma coisa também que aquele ditado, não jogue pérolas aos porcos, né? Então, assim, não entregue algo que para ti é valioso, precioso para alguém que não vai dar valor àquilo. Então, esse é um dos exemplos, um dos ensinamentos que o bambu nos traz, né? E além de ser flexível também, ele fala, quando o bambu ele se dobra, para que nós aprendamos a nos adaptar, né, nas situações, das circunstâncias da vida. A gente aprender a se adaptar. Às vezes, as coisas acontecem não da maneira como a gente desejaria, como a gente queria, né? Mas já que não tem dessa forma, a gente adapta e tenta fazer o melhor possível. É a velha história, né? Eu queria uma limonada, né? Eu ganhei um limão, vou fazer uma limonada. Então, é fazer do limão uma limonada, é tu se adaptar às adversidades da vida, né? Porque às vezes as coisas não vêm do jeito que a gente quer, mas elas vêm do jeito que a gente precisa naquele momento, para a gente ter aquele ensinamento que a gente está precisando. Porque não tem como eu querer algo que eu ainda não estou pronta para receber. Porque aquilo pode até chegar até a mim e eu não vou enxergar. Porque eu não estou pronta para ver aquilo, eu não estou pronta para receber aquilo. Então, o bambu nos traz essa questão da flexibilidade, se adaptar, né? Ser humilde, reconhecer quando tu errou, né? Porque se curvar, entre aspas, as situações é melhor do que você bater de frente e sair mais machucado. O próximo aqui que o bambu nos traz, a próxima lição, o bambu, ele fala sobre direção, né? O bambu, eles dão crescimento, dão seu projetar-se para o alto. O bambu não é como as árvores que crescem galhos, né, para vários ângulos. O bambu, ele cresce para cima, ele vai para o alto, que representa a importância de nós estarmos conectados com o nosso eu superior, com um poder elevado, para quem acredita em Deus, né? Então, assim, estar
ligado ao universo, para que a gente consiga crescer, consiga evoluir e seguir no caminho, entre aspas, reto, não desviar daquilo que está proposto para nós. Então, quando tu tem fé, quando tu busca essa conexão, tu pode até ter dificuldades, tu pode até ter alguns desafios, porque fazem parte, mas tu vai conseguir superar, trabalhar isso de forma mais tranquila e mais equilibrada na tua vida, né? E a próxima lição aqui que o bambu nos traz, né, é estarmos preparados, né? O que acontece? O bambu, ele absorve água e nutrientes, né, nos seus nós. Então, ele tem esses nutrientes e essa água para o ano todo, mesmo nos períodos de mais calor, onde a água é um pouco mais escassa. Então, ele está preparado. E a gente se preparar, a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida, né? Nós não temos controle de nada, mas quanto mais nós nos prepararmos, mais trabalharmos a nossa parte espiritual, a nossa fé, quanto mais a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, o controle das nossas emoções, e aqui eu digo controle no sentido de não sermos tão passionais, não sermos tão instintivos, né? Falo aqui no sentido de nós pensarmos antes de falar, pensarmos antes de agir. Então, quanto mais a gente estiver preparado nesse sentido, a gente se observar mais, a gente vai conseguir, então, mais uma vez, passar pelas adversidades da vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais madura, mais equilibrada, né? Outra coisa que o bambu traz também para nós, então, é esse equilíbrio, né? Se o bambu, entre eles, tem vários nós, né? Se o bambu ele não tivesse nenhum nó entre eles, que é aquela divisãozinha, o bambu se racharia, né? Principalmente quando ele dobra, ele se racharia. Se o bambu tivesse muitas divisões entre eles, aconteceria a mesma coisa, ele se racharia. Então, ele tem a quantidade exata de divisõezinhas de nós, né, como a gente chama, para vocês verem que a natureza é perfeita, né? Então, ele já tem a quantidade de nós certo para acumular os nutrientes que ele precisa e a água que ele precisa para ele crescer durante a vida dele, da mesma forma que esses nós auxiliam no equilíbrio desse bambu dobrar e voltar à sua posição original, né? Então, assim, essas são algumas das lições que o bambu traz e que a gente busca aplicar dentro do Reiki. É tu estar preparado, conectado, tu fazer as tuas meditações, tu fazer as tuas visualizações, tu trabalhar o equilíbrio das tuas emoções, tu estar conectada com o poder superior, né? Tu trabalhar essa questão da tua fé. Porque quando a gente está trabalhando essa questão de nós nos conectarmos com algo maior, a gente sabe que não é só aquilo ali que a gente está enxergando a olho nu, como a gente fala, né? Que existem muito mais coisa do que os nossos olhos físicos podem ver. Então, às vezes, tu não está preparado para ver, tu não está preparado para ouvir, mas quando tu começa a buscar um entendimento maior das coisas que a gente não enxerga, tu começa a ver muito além. Tu começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente, tu começa a olhar para ti de uma forma diferente. E não é que tu te transforma num santo, num Buda, né, num mártir. Não, não é isso. Tu vai continuar tendo defeitos? Sim. Tu vai continuar julgando, às vezes, as pessoas, as situações? Sim. Só que tu vai ter uma percepção muito mais rápida do que tu tá fazendo, do que tu tá falando, e tu consegue corrigir isso. Tu não deixa as coisas crescerem raízes, digamos assim. Tu não deixa as coisas ficarem maior do que elas deveriam. Então, essas são algumas lições que o bambu nos traz, né? Paciência, cada coisa ao seu tempo. E para a gente construir algo que seja duradouro, algo que se mantenha, que seja bem estruturado, a gente precisa primeiro criar raízes fortes, a gente precisa nutrir essas raízes para depois a gente começar a crescer, então, externamente, aos olhos de todo. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, fulano mudou do nada, fulano teve um sucesso repentino.
Não, fulano não teve um sucesso repentino, fulano teve durante muito tempo nutrindo as suas raízes, criando as suas bases, e agora ele está crescendo, digamos, aos olhos de todos, né? Então, termos essa paciência de que as coisas têm tempo para acontecer. Nós entendermos que esse crescimento ele só é possível quando nós nos nutrirmos, quando nós estivermos com as nossas bases fortes, né? Que às vezes a gente precisa. Uma casa ela não é construída pelo telhado, ela começa pelo alicerce e às vezes demora. Só que quando esse alicerce está bem construído, ele está bem firmado, as paredes e o resto da casa são levantados de forma muito mais rápida. Então, essa analogia também é algo que a gente pode trazer para a nossa vida. E parar de acreditar em tudo que a gente enxerga, principalmente na internet, porque nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Às vezes as pessoas só mostram aquilo que você quer ver. E às vezes você também só vê aquilo que você quer ver. Não existe mágica, não existe... vou dormir hoje, amanhã já acordei com uma vida maravilhosa. Não, tudo é construção, tudo é aos poucos. E se você não começar por plantar sua semente, regar essa semente, cuidar da terra, para que você tenha raízes fortes, então bases fortes e você consiga crescer, evoluir, não adianta. Porque no primeiro vento você vai cair. Tanto que a gente vê tantas pessoas famosas, tantas pessoas aí que aparentemente, nossa, tem tudo na vida, só que elas não têm essas bases fortes, elas não têm essas raízes fincadas, né? E aí, na primeira adversidade, elas acabam caindo, né? E essas bases fortes, o que seria, além da gente se nutrir, buscar autoconhecimento, a gente ter a questão emocional, trabalhar nossas emoções, tem também muito a base das pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, né, os nossos valores, quem são as pessoas que estão contigo, né? Os teus amigos são aquelas pessoas que te apoiam, são aquelas pessoas que mesmo que elas não concordam com o que tu tá fazendo, elas dizem, olha, eu não concordo e tal, mas se isso é bom para ti, se tu acha que isso vale a pena, eu vou estar aqui te apoiando, né? São pessoas que quando tu fala dos teus sonhos, elas olham para ti com aquela cara de quem diz assim, a menina tá sonhando, né? Tá louca que isso vai acontecer. Eu sou uma pessoa que eu percebo muito, não só a energia da outra pessoa que tá falando comigo, mas eu percebo muito a questão do olhar, então a questão dos gestos. E às vezes eu tô falando com uma pessoa e ela tá sorrindo para mim e dizendo, nossa, que legal que tu conseguiu isso, mas dentro do olho dela eu vejo que não é isso que ela está realmente sentindo. Eu consigo sentir na energia dela que não é. Então, a gente que trabalha com as questões de energia, a gente que é um pouquinho mais sensitivo, mais sensível às energias, a gente só é enganado se a gente quer, se a gente não está totalmente conectado com a nossa essência, com o plano superior, e isso acontece às vezes, né? Então, quem são as tuas bases? São aqueles amigos que só querem te levar para festa e quando você diz não, porque eu preciso estudar, não, porque eu preciso fazer um trabalho, a pessoa já fica de cara, né? Então, começa a analisar quem são as bases, né? Essas bases que estão contigo, essas coisas que tu cria. E isso é muito importante, porque lá na frente, no primeiro vento que der, você vai sucumbir se você não tiver essas raízes fortes. E mais uma vez, nada é da noite para o dia, tudo é construção. Eu estou há mais de 10 anos, quase 20 anos, trabalhando, buscando essas questões para minha vida. E ainda assim tem muita coisa que eu preciso aprender, tem muita coisa que eu ainda já passei, repeti o erro, né? Muitas vezes eu não entendi o porquê aquilo estava se repetindo. Hoje eu consigo ter uma clareza maior e olhar isso que está se repetindo na minha vida. Então, o que isso está querendo me ensinar que eu ainda não aprendi? Ser um pouco mais amorosa comigo mesmo, não ser tão carrasca, porque eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica, uma pessoa que sempre se cobrou demais, uma pessoa extremamente perfeccionista, uma pessoa, né? Então, assim, hoje eu consigo ter um olhar mais amoroso para mim. Hoje eu consigo dizer, beleza, se eu não conseguir hoje, amanhã eu tento de novo. Só que eu não vou desistir. Então, assim, faz parte da nossa vida. E se você
olhar para a natureza, você vai ver quantas coisas incríveis você aprende com a natureza. Esses dias mesmo estava falando com uma amiga que mora aqui no prédio do lado, ela estava falando sobre uma árvore que ela viu na rua aqui, que era muito bonita e tal. E aí eu falei para ela, sim, mas você viu aquela árvore da esquina? Que a gente tem muitas árvores, né? Inclusive aqui na frente de casa tem uma árvore gigante, que quando for fazer a poda eu fiquei indignada e comecei a mandar mensagem no grupo do condomínio aqui para eles não cortarem todos os galhos, cortarem somente os galhos necessários, porque geralmente o pessoal da prefeitura, quando faz poda aqui, se o dono ali não fala nada, eles cortam tudo, eles cortam a árvore inteira, só deixam, né, o toquinho. Então eu já fui ali, ó, não é para cortar tudo, e comecei a incomodar o pessoal, né? Então eu tava falando com essa minha vizinha, minha amiga, eu falei assim para ela, mas tu viu aquela árvore da esquina? Às vezes eu observo ela, tem épocas do ano que ela está linda, maravilhosa. Começa a chegar o inverno, as folhas começam a cair e a árvore fica extremamente seca. Parece que ela não vai mais ter folhas, né? Não vai mais ter flores porque ela fica extremamente seca. Só que conforme aí o pessoal poda ela, conforme vai mudando a estação, vai nascendo folhas novas. E quando essas folhas nascem, parece que ela nunca esteve seca, né? E é isso a nossa vida também, né? As estações, os ciclos, tem ciclos na nossa vida que a gente está seca como essa árvore, que a gente acha que não vai conseguir levantar de tanto problema, de tanto desafio. Mas, com o passar do tempo, as estações, os ciclos vão mudando e as folhas começam a nascer e a gente fica lindo, maravilhoso novamente. Não que não vá acontecer de novo, porque são ciclos, a gente precisa passar por ciclos, né? E não é a forma como você, das coisas que te acontecem, mas como você recebe aquilo. Hoje, graças a Deus, eu consigo olhar para situações e tentar analisar o que aquilo está querendo trazer para mim, né? Porque tudo tem algum aprendizado, tem um ensinamento. Então, com tudo isso que eu disse aqui, com tudo isso que eu falei no vídeo, essa coisa da gente olhar para o que os outros estão fazendo, a gente ficar observando o que os outros estão fazendo, o crescimento dos outros, só que a gente não sabe nada do que tem atrás daquele crescimento, nada do que a pessoa passou, está passando, o que ela fez para chegar lá, e a gente fica se comparando. A Anitta, né, um dia eu vi uma entrevista da Anitta que ela falou assim, perguntaram para ela por que do sucesso dela, o que ela indicava, o que ela podia dar de dica para as pessoas, né, que quisessem ter o sucesso dela. E uma das coisas que ela falou foi: não dê bola e atenção para o que os outros estão fazendo ou dizendo. Quando você começa a focar no que os outros estão fazendo, você desfoca daquilo que é o seu caminho, daquilo que você busca. Quando você foca naquilo que você quer, naquilo que você busca, sem se importar com o que os outros estão fazendo ou dizendo ao redor, você consegue chegar mais rápido e você consegue atingir aquilo que você deseja de forma mais intensa. E aí eu fiquei pensando, realmente algo a parar para pensar, porque às vezes, quantas vezes a gente se pega, a gente entra ali no Instagram para ver uma coisinha, a gente vê um post lá de uma pessoa que a gente tem geralmente como concorrente, né, ou que trabalha na mesma área, a gente começa a ver o que a pessoa está fazendo. Aí já vem outro, tu começa a fazer e se comparar e olhar, e daí quando tu vê, tu tá 2, 3 horas ali, vendo coisas que os outros estão fazendo, se comparando, quando essas 3 horas tu podia estar estudando sobre o assunto que tu trabalha, tu podia estar criando coisas sobre aquele assunto que tu trabalha, mas não, tu tá ali focado no que os outros estão fazendo. E isso é algo que me fez pensar muito sobre muitas coisas e me policiar mais também nessa questão de eu ficar cuidando o que o outro está fazendo, porque daqui a pouco, inconscientemente, a gente vê tanto o que os outros estão fazendo, se pega tanto ao que os outros estão fazendo e da maneira que eles estão fazendo, que tu acaba não conseguindo colocar a tua originalidade, a tua criatividade para fora, porque tu acaba pegando aquilo como referência, só que uma referência de que tu pode estar fazendo uma coisa muito legal, muito maravilhosa, mas só porque não tá parecida ou indo na mesma linha daquelas pessoas que tu estava assistindo, que tu estava vendo, tu acaba que achando que aquilo tá ruim e descarta, quanto na verdade aquilo ali podia servir para muitas outras pessoas. Então, é algo assim que me fez pensar também essa questão que a Anitta falou. E a doutora Ana Beatriz, esses dias também estava falando no podcast,
que um dos maiores mal da sociedade hoje, dos males da sociedade hoje, que deixa as pessoas mais doentes é a comparação. Porque a gente não entende que nós somos seres únicos, que nós temos que aprender como as coisas funcionam para nós. Eu sempre me pergunto, o que funciona para mim? A partir do momento que eu comecei a fazer essa pergunta com mais frequência, o que funciona para mim? Qual é o meu jeito de fazer isso, né? O que é que eu consigo fazer dentro do que está todo mundo fazendo, digamos assim, mas do meu jeito. Porque eu entendi que muitas coisas eu deixo de fazer por conta dessa comparação, por conta disso de eu estar olhando a referência dos outros, né? Mas o meu jeito de fazer, qual é o meu jeito de fazer? Todos nós temos um jeito único. Então, por isso que muitas coisas que às vezes eu vejo vídeos, eu começo a assistir as aulas de algumas pessoas, eu tento colocar em prática e aquilo não funciona para mim. Por quê? Porque não é o meu jeito, Eliane, de fazer, né? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, a reflexão. Espero que tenha feito sentido para algum de vocês. Se fez, eu peço que você coloque aí nos comentários. Sim, fez muito sentido. E também contribuam, tá? Compartilhe esse vídeo para as pessoas que vocês acham que seria interessante ouvir o que eu disse aqui. Eu sei que muita gente vai ouvir esse vídeo e vai dizer assim, isso eu já ouvi. Mas não descarta, porque daqui a pouco pode ter uma palavra, duas aqui dentro desse vídeo que vai fazer você enxergar as coisas, mesmo que você já tenha ouvido de forma diferente, né? Vai fazer sentido para algumas pessoas. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.